Há 15 anos, a juíza Helena perdeu sua filha, Lara. Hoje, ela descobriu que o prisioneiro Marcos usa o mesmo colar que Lara usava no dia do desaparecimento. Ele roubou sua filha e agora vai pagar por isso. Às vezes, o passado nos alcança nos lugares mais inesperados, e o que encontramos pode mudar tudo. O tribunal estava silencioso, o ar pesado com a solenidade que apenas um julgamento pode trazer. A juíza Helena Martins ocupava seu lugar no alto da cadeira de couro escuro, seus olhos percorrendo a sala com uma expressão que misturava autoridade e cansaço. Ela já havia visto de tudo naquela sala. Lágrimas, desespero, mentiras e, raramente, justiça. Mas nada poderia tê-la preparado para o que estava prestes a acontecer. No banco dos réus, Marcos Silva, um jovem de 25 anos, aguardava sua sentença. Ele era acusado de tráfico de drogas, um crime grave, mas sua aparência não combinava com o estereótipo de um criminoso. Seus olhos eram grandes e expressivos, cheios de uma tristeza que parecia vir de um lugar profundo. Ele usava uma camisa social desbotada e calças jeans, e em seu pescoço, um colar chamou a atenção de Helena. Era um colar simples, mas único. O pingente em forma de estrela brilhava sob a luz do tribunal, e uma inscrição quase apagada podia ser vista de longe. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquele colar. Como poderia esquecê-lo? Era idêntico ao que sua filha, Lara, usava no dia em que desapareceu há 15 anos. O mundo parecia girar mais devagar enquanto Helena fixava o olhar no colar. Suas mãos tremeram levemente e ela tentou se concentrar nas palavras do advogado de defesa, mas sua mente estava em outro lugar. Em um parque ensolarado, em um dia que começou cheio de risos e terminou em pesadelo. Lara, com seus 8 anos correndo em direção aos balanços, o colar brilhando ao sol. E então, o vazio, o silêncio, a dor que nunca desapareceu. Meritíssima, a voz do advogado a tirou de seus pensamentos. Helena olhou para ele, depois para Marcos. O jovem a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era curiosidade, reconhecimento, ou apenas o olhar de alguém que já perdeu a esperança? O réu tem algo a declarar antes da sentença? Helena perguntou, sua voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Marcos hesitou, seus dedos tocando o pingente do colar. Eu só quero dizer que não sou o que pensam de mim, ele disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. Esse colar, ele é tudo o que tenho da minha família. Não sei de onde vem, mas sei que é importante. Helena sentiu o coração acelerar. Ela precisava saber mais, precisava entender como aquele colar, o colar de Lara, estava no pescoço daquele jovem. Mas antes que pudesse dizer algo, uma onda de tontura a atingiu. O tribunal começou a girar, as vozes se tornaram distantes, e então tudo ficou escuro. Quando Helena abriu os olhos, estava em uma sala privada, cercada por colegas preocupados. Você desmaiou, juíza, disse um deles. Precisamos levá-la ao hospital. Helena balançou a cabeça, sentando-se com dificuldade. Não, eu estou bem, preciso falar com ele, com o réu. Enquanto isso, Marcos era levado de volta à sua cela, seu olhar fixo no chão. Ele não entendia o que havia acontecido, mas sabia que algo mudara. A juíza, aquela mulher forte e imponente, havia desmaiado ao ver seu colar. E ele não podia deixar de se perguntar, por quê? Helena sentou-se em sua sala, uma xícara de chá frio entre as mãos. O escritório era silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio na parede, que parecia ecoar como um lembrete constante do tempo perdido. Ela olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Lara sorrindo, com o colar em forma de estrela brilhando em seu pescoço. Aquele colar. Como ele foi parar nas mãos de Marcos? Ela fechou os olhos e deixou-se levar de volta àquele dia há 15 anos.
O sol brilhava forte e o parque estava cheio de crianças correndo e rindo. Lara, com seus 8 anos, estava animada para brincar nos balanços. Helena se lembrava de cada detalhe. O vestido florido de Lara, seus cabelos cacheados balançando ao vento, o som de sua risada enquanto ela corria em direção aos brinquedos. "Espere por mim, mamãe!" Lara gritou, virando-se para sorrir antes de desaparecer entre as árvores. Helena nunca mais a viu. As horas que se seguiram foram um borrão de desespero. Chamadas para a polícia, buscas frenéticas, rostos preocupados de amigos e familiares. O colar de Lara foi encontrado no chão, perto dos balanços, como se tivesse sido arrancado. A inscrição quase apagada no pingente, "Para minha estrela", era a única pista, mas ela não levou a lugar nenhum. O desaparecimento de Lara destruiu a família. Carlos, seu marido, mergulhou em um silêncio profundo, incapaz de lidar com a dor. O casamento deles não resistiu, e ele se mudou para outro país, deixando Helena sozinha com sua culpa e suas perguntas sem resposta. Helena não era estranha. A dor. Desde criança, ela havia enfrentado o racismo e a humilhação que vinham com a cor de sua pele. Ela se lembrava das piadas cruéis na escola, dos olhares de desdém nas lojas, das portas que se fechavam em seu rosto. Quando decidiu seguir a carreira de direito, muitos duvidaram dela. "Uma mulher negra juíza, isso não vai dar certo", diziam. Mas Helena persistiu, estudando dia e noite, superando cada obstáculo que aparecia em seu caminho. Mesmo depois de se formar, as dificuldades continuaram. Em seu primeiro emprego como advogada, ela foi constantemente subestimada e humilhada. Seus colegas a chamavam de cotista e questionavam sua competência, mesmo quando ela ganhava casos importantes. Quando finalmente se tornou juíza, pensou que as coisas mudariam. Mas o racismo e o preconceito apenas se tornaram mais sutis. Em reuniões, suas ideias eram ignoradas até que um colega branco as repetisse. Em julgamentos, os advogados muitas vezes questionavam suas decisões, insinuando que ela não tinha capacidade para o cargo. Ela se lembrava de um caso em particular, onde um réu branco a chamou de incompetente e juíza de aluguel durante o julgamento. A plateia riu, e ninguém fez nada para defendê-la. Helena manteve a compostura, mas a humilhação queimava em seu peito. Agora, sentada em seu escritório, Helena sentiu uma mistura de alívio e desespero. Marcos e aquele colar. Eles tinham que estar conectados de alguma forma. Ela pegou o telefone e discou o número de um detetive particular, Ricardo Almeida, que havia trabalhado no caso de Lara, anos atrás. "Ricardo, é a Helena. Preciso da sua ajuda novamente." Enquanto isso, na cela, Marcos se sentava em seu beliche, o colar ainda em suas mãos. Ele não conseguia parar de pensar na juíza. Por que ela havia desmaiado? O que aquele colar significava para ela? Ele fechou os olhos, tentando se lembrar de algo, qualquer coisa, sobre sua infância. Mas tudo o que vinha à mente eram fragmentos. Uma mulher gentil, uma casa escura, medo. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro na cela, sua mente agitada. "Quem sou eu?" ele sussurrou para si mesmo. "De onde vim?" No dia seguinte, Helena recebeu Ricardo em seu escritório. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que haviam visto demais ao longo dos anos. "Conte-me tudo", ele disse, sentando-se à sua frente. Helena explicou o que havia acontecido no tribunal, mostrando a foto de Lara com o colar. "É idêntico, Ricardo. Eu sei que parece impossível, mas... E se Marcos tiver alguma conexão com o desaparecimento de Lara?" Ricardo franziu a testa, examinando a foto. "É uma longa chance, mas não podemos descartar nada. Vou investigar o passado de Marcos, ver se encontramos algo." Enquanto Ricardo começava sua investigação, Helena decidiu visitar Marcos na prisão. Ela precisava ouvir sua história diretamente dele.
Na sala de visitas, Marcos parecia surpreso ao vê-la. Juíza Martins, o que a traz aqui? Helena sentou-se à sua frente, seus olhos fixos no colar que ele ainda usava. Esse colar, Marcos, de onde ele veio? Enquanto Ricardo começava sua investigação, Helena decidiu visitar Marcos na prisão. Ela precisava ouvir sua história diretamente dele. Na sala de visitas, Marcos parecia surpreso ao vê-la. Juíza Martins, o que a traz aqui? Helena sentou-se à sua frente, seus olhos fixos no colar que ele ainda usava. Esse colar, Marcos, de onde ele veio? Ele hesitou, seus dedos tocando o pingente. Eu não me lembro muito. Foi dado a mim por uma mulher, quando eu era criança. Ela era gentil, mas não consigo me lembrar de mais nada. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela tinha um nome? Algo que você possa se lembrar? Marcos fechou os olhos, tentando forçar a memória. Eu acho que ela me chamava de Pequena Estrela, mas não sei se era meu nome ou apenas algo que ela dizia. Helena quase deixou escapar um suspiro. Para minha estrela, a inscrição no colar de Lara. Isso não podia ser uma coincidência. Marcos, você foi adotado? Ela perguntou, sua voz suave, mas cheia de urgência. Ele acenou com a cabeça. Sim, eu cresci em um orfanato. Nunca conheci meus pais biológicos. Helena sentiu seu coração acelerar. E você não se lembra de nada antes do orfanato? Ele balançou a cabeça, seus olhos cheios de frustração. Só fragmentos, uma casa escura, medo. E essa mulher? Ela me ajudou a fugir, mas não sei para onde fomos. Helena olhou para ele, sua mente trabalhando rapidamente. Marcos poderia ser a chave para encontrar Lara, mas primeiro ela precisava descobrir quem ele realmente era. Ricardo Almeida sentou-se à mesa de seu escritório, cercado por pilhas de documentos e fotos antigas. Ele havia passado a noite inteira investigando o passado de Marcos Silva, e o que encontrou era perturbador. Marcos havia sido encontrado abandonado em uma cidade próxima, há cerca de 13 anos. Ele estava desnutrido e assustado, sem documentos ou qualquer informação sobre sua família. As autoridades o levaram para um orfanato, onde ele cresceu até ser adotado por uma família que, segundo os registros, o maltratava. Ele fugiu aos 16 anos e viveu nas ruas até ser preso por pequenos furtos, antes de ser acusado de tráfico de drogas. Mas o que chamou a atenção de Ricardo foi uma foto antiga, tirada no dia em que Marcos foi encontrado. Na foto, o garoto magro e sujo usava o mesmo colar em forma de estrela que agora estava no pescoço do jovem. E havia algo mais, uma cicatriz em seu braço esquerdo, semelhante à descrição de uma marca deixada por traficantes de crianças. Ricardo pegou o telefone e discou o número de Helena. Juíza, acho que você precisa ver isso. Enquanto isso, Helena estava em seu apartamento, olhando para a foto de Lara. Ela não conseguia parar de pensar em Marcos e no colar. A inscrição para minha estrela ecoava em sua mente como um sussurro do passado. Quando o telefone tocou, ela atendeu imediatamente. Ricardo, o que você descobriu? Preciso que você venha ao meu escritório, ele disse, sua voz grave. Acho que estamos diante de algo muito maior do que imaginávamos. Minutos depois, Helena estava no escritório de Ricardo, examinando a foto de Marcos criança. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha ao ver o colar e a cicatriz em seu braço. Essa cicatriz, ela começou, sua voz trêmula. Você acha que ele foi vítima de tráfico? Ricardo acenou com a cabeça. Sim, e o colar, ele pode ser a chave para descobrir o que aconteceu com Lara. Helena sentou-se, sua mente trabalhando rapidamente. Precisamos falar com Marcos novamente. Ele pode saber mais do que pensa. O preconceito no tribunal antes de ir à prisão. Helena teve que comparecer a uma audiência no tribunal. Era um caso rotineiro, mas ela sabia que seria difícil.
O réu era um homem branco, rico e influente, acusado de corrupção. Ele a olhou com desdém quando ela entrou na sala, como se duvidasse de sua capacidade. Meritíssima, ele começou, sua voz cheia de sarcasmo. Espero que você seja imparcial em seu julgamento. Afinal, não é todo dia que vemos uma juíza. E como você, Helena sentiu a raiva queimar em seu peito, mas manteve a compostura. O réu vai se dirigir a mim com respeito, ou será penalizado por desacato. O homem riu, mas não disse mais nada. Durante a audiência, ele constantemente questionou suas decisões, insinuando que ela não tinha capacidade para o cargo. Helena sabia que era apenas mais um exemplo do racismo e da humilhação que enfrentava diariamente. Na prisão, Marcos estava sentado em sua cela, olhando para o colar em suas mãos. Ele não conseguia parar de pensar na juíza. Porque ela havia desmaiado, o que aquele colar significava para ela. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar de algo, qualquer coisa, sobre sua infância. Mas tudo o que vinha à mente eram fragmentos. Uma mulher gentil, uma casa escura, medo. Quando Helena e Ricardo chegaram, ele olhou para eles com uma mistura de esperança e medo. O que vocês querem de mim? Helena sentou-se à sua frente, sua expressão séria, mas gentil. Marcos, precisamos que você nos ajude. Esse colar, ele pode ser a chave para descobrir o que aconteceu com você e com minha filha. Ele hesitou, seus dedos apertando o pingente. Eu não me lembro de muita coisa, só de uma mulher. Ela me ajudou a fugir, mas não sei para onde fomos. Ricardo inclinou-se para a frente. Essa mulher, ela tinha um nome? Algo que você nem possa se lembrar? Marcos fechou os olhos, tentando forçar a memória. Eu acho que ela me chamava de Pequena Estrela. Mas não sei se era meu nome, ou apenas algo que ela dizia. Helena trocou um olhar com Ricardo. Pequena Estrela, como a inscrição no colar. Ricardo pegou a foto de Marcos criança e a colocou na mesa. Marcos, essa foto foi tirada no dia em que você foi encontrado. Você se lembra de algo sobre esse dia? Marcos olhou para a foto, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu me lembro de estar em um lugar escuro com outras crianças. Havia gritos, medo. E então, a mulher gentil me ajudou a fugir, mas não sei para onde fomos. Helena sentiu seu coração acelerar. Marcos, essa mulher, ela pode ter ajudado outras crianças também. Você se lembra de alguma delas? Uma menina, talvez, com cabelos cacheados e um colar como o seu? Ele fechou os olhos, tentando se concentrar. Eu acho que sim. Havia uma menina, ela era corajosa, sempre tentava nos confortar, mas não sei o que aconteceu com ela. Helena sentiu uma onda de esperança. Lara, ela sussurrou, quase sem querer. Ricardo colocou uma mão em seu ombro. Juíza, acho que estamos no caminho certo, mas precisamos descobrir quem era essa mulher e para onde ela levou as crianças. Helena olhou para Marcos, seus olhos cheios de determinação. Marcos, você está disposto a nos ajudar? Podemos descobrir a verdade juntos. Ele hesitou, mas então acenou com a cabeça. Sim, eu quero saber a verdade. Eu preciso saber. A casa abandonada ficava no meio de uma floresta densa, longe da cidade. As paredes de madeira estavam desgastadas pelo tempo e as janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando quem se aproximava. Helena e Ricardo estacionaram o carro a uma distância segura e caminharam até a entrada, suas lanternas iluminando o caminho. Essa é a casa que Marcos descreveu, Ricardo disse, sua voz baixa, mas cheia de tensão. Se ele foi mantido aqui, pode haver pistas sobre o que aconteceu com Lara. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que precisava entrar. A possibilidade de encontrar respostas era maior do que o medo.
A porta da frente estava emperrada, mas Ricardo conseguiu forçá-la com um chute forte. O som ecoou pela casa vazia e um cheiro mofado invadiu suas narinas. Eles entraram cautelosamente, suas lanternas varrendo o ambiente. A casa estava em ruínas, com móveis quebrados e papéis espalhados pelo chão. Helena olhou em volta, tentando imaginar o que havia acontecido ali. Quantas crianças haviam passado por aquele lugar? Quantas histórias de dor e medo estavam escondidas naquelas paredes? Vamos separar, Ricardo sugeriu. Eu verifico o andar de cima, você fica aqui embaixo. Se encontrar algo, me chame. Helena acenou com a cabeça, sua lanterna iluminando o caminho enquanto ela explorava a sala de estar. Havia fotos rasgadas no chão e ela se abaixou para pegá-las. As imagens estavam desbotadas, mas ela conseguiu distinguir rostos de crianças. Uma delas chamou sua atenção. Uma menina com cabelos cacheados, usando um colar em forma de estrela. Lara. Helena sussurrou, suas mãos tremendo. Ela olhou mais de perto e viu algo escrito no verso da foto. Pequena Estrela, 2008. O coração de Helena acelerou. Ela estava no lugar certo. Mas onde estava Lara agora? Enquanto isso, Ricardo subiu as escadas rangentes, sua lanterna iluminando o corredor escuro. Ele encontrou vários quartos, todos vazios, exceto por um. A porta estava trancada, mas ele conseguiu arrombá-la com um chute. Dentro do quarto havia uma mesa coberta de papéis e fotos. Ricardo começou a examiná-los, sua expressão ficando cada vez mais séria. Havia listas de nomes, datas e lugares, todos relacionados a um esquema de tráfico de crianças. E então ele encontrou algo que o fez parar. Uma foto de Marcos criança, com a mesma cicatriz no braço e uma menina ao seu lado, Lara. Helena! Ele chamou, sua voz ecoando pela casa. Você precisa ver isso. Helena subiu as escadas correndo, sua lanterna balançando em sua mão. Quando ela entrou no quarto, Ricardo mostrou a foto para ela. É ela, Helena disse, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. É a Lara. Ela estava aqui. Ricardo apontou para os papéis na mesa. Eles mantinham registros de todas as crianças. Aqui está o nome de Lara, junto com uma lista de destinos. Ela foi levada para o exterior, mas não. Diz para onde? Helena sentiu uma mistura de alívio e desespero. Lara estava viva, mas onde? E o que aconteceu com ela depois que foi levada? Precisamos levar esses documentos para a polícia, Ricardo disse. Eles podem nos ajudar a rastrear o esquema e encontrar Lara. Helena acenou com a cabeça, mas então algo chamou sua atenção. Em um canto do quarto havia uma pequena caixa de madeira. Ela se aproximou e a abriu, encontrando um colar idêntico ao de Lara e Marcos. Dentro da caixa havia uma nota. Para minha estrela, nunca se esqueça de onde você veio. Ela pegou o colar, suas mãos tremendo. Ricardo, olhe isso! Ele se aproximou e examinou a nota. Isso pode ser uma pista. Alguém deixou isso aqui de propósito. Helena olhou para ele, seus olhos cheios de determinação. Precisamos encontrar essa pessoa. Ela pode saber o que aconteceu com Lara. De volta à delegacia, Helena e Ricardo entregaram os documentos ao delegado responsável pelo caso. Ele olhou para eles com desconfiança, especialmente para Helena. Juíza Martins, ele começou, sua voz cheia de sarcasmo. Você realmente acha que esses documentos vão nos levar a alguma coisa? Ou isso é apenas mais uma de suas investigações pessoais? Helena sentiu a raiva queimar em seu peito, mas manteve a compostura. Esses documentos são a chave para encontrar minha filha. E se você não está disposto a ajudar, eu mesma vou atrás da verdade. O delegado riu, mas não disse mais nada. Ele pegou os documentos e os colocou em uma pilha, como se não fossem importantes. Helena sabia que teria que lutar contra o preconceito e a humilhação mais uma vez, mas estava determinada a não desistir.
A delegacia estava movimentada, com policiais correndo de um lado para o outro e telefones tocando sem parar. Helena e Ricardo sentaram-se em uma sala de interrogatório, os documentos espalhados sobre a mesa. Do outro lado da mesa, o delegado Álvaro, um homem de meia idade com olhos cansados, mas atentos, examinava as provas. Esses documentos são sérios, ele disse, sua voz grave. Se isso for verdade, estamos falando de um esquema de tráfico que opera há anos, talvez décadas. Helena inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de urgência. E minha filha, Lara, ela está nessa lista. Precisamos encontrá-la. O delegado acenou com a cabeça. Vamos fazer tudo o que pudermos, juíza, mas preciso avisá-la. Isso é perigoso. As pessoas por trás desse esquema são poderosas e não vão gostar de serem expostas. Ricardo cruzou os braços, sua expressão séria. Já sabemos dos riscos, mas não podemos deixar que isso continue. O delegado suspirou e pegou o telefone. Vou chamar uma equipe para analisar esses documentos. Enquanto isso, vocês dois precisam ficar em segurança. Se o que estão dizendo é verdade, vocês já estão em perigo. Enquanto aguardavam a análise dos documentos, Helena foi até o banheiro para lavar o rosto. Ela olhou para o espelho, vendo a exaustão estampada em seus olhos. Mas não era apenas a exaustão física que a consumia. Era o peso constante do racismo e da humilhação que ela enfrentava todos os dias. Quando ela saiu do banheiro, ouviu 2 policiais conversando no corredor. Você viu a juíza negra? Ela acha que pode resolver um caso desses sozinha, um deles disse rindo. Ela deve ter conseguido o emprego por causa de cotas, o outro respondeu. Não acho que ela tenha capacidade para isso. Helena sentiu a raiva queimar em seu peito, mas manteve a compostura. Ela sabia que não podia deixar que essas palavras a afetassem. Ela tinha uma missão: encontrar Lara. Enquanto isso, em um escritório luxuoso no centro da cidade, um homem de terno caro olhava para uma tela de computador, sua expressão sombria. Ele era Victor Mendes, um empresário influente e secretamente o líder do esquema de tráfico. Ele havia recebido uma notificação sobre a invasão na casa abandonada e sabia que precisava agir rápido. Eles encontraram os documentos. Ele disse, sua voz fria. Estão na delegacia agora. Do outro lado da linha, uma voz áspera respondeu. O que você quer que façamos, chefe? Victor sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Lidem com eles e não deixem rastros. De volta à delegacia, Helena e Ricardo aguardavam ansiosamente por notícias. A equipe de análise estava trabalhando nos documentos, tentando rastrear os destinos das crianças. Enquanto isso, Helena não conseguia parar de pensar em Lara. Onde ela estava? Estaria com medo? Ou pior, estaria viva? Juíza Martins. O delegado chamou, entrando na sala com uma pasta na mão. Encontramos algo, Helena. Levantou-se rapidamente, seu coração acelerado. O que foi? Ele abriu a pasta e mostrou uma lista de nomes e destinos. Lara foi levada para um país na Europa, mas não temos certeza de onde exatamente. No entanto, há uma nota aqui que pode ser útil. Pequena estrela, destinada ao projeto Aurora. Helena franziu a testa. Projeto Aurora? O que isso significa? O delegado suspirou. Não sabemos ainda, mas estamos investigando. Parece que era um código para algo maior. Ricardo olhou para Helena, sua expressão séria. Precisamos descobrir o que é esse projeto. Pode ser a chave para encontrar Lara. Enquanto eles discutiam os próximos passos, um carro preto parou em frente à delegacia. 2 homens saíram, seus rostos cobertos por capuzes. Eles entraram no prédio, misturando-se à multidão, e seguiram em direção à sala onde Helena e Ricardo estavam. Dentro da sala, o delegado estava prestes a dizer algo quando a porta se abriu bruscamente. Os 2 homens entraram, suas armas apontadas para o grupo. Ninguém se mexa, um deles disse.
sua voz dura. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela olhou para Ricardo, que já estava em posição de defesa, mas sabia que não havia muito que pudessem fazer. "O que vocês querem?" o delegado perguntou, sua voz firme, mas com um tremor de medo. "Os documentos", o homem respondeu. "Eles não são da sua conta." Helena olhou para a pasta na mesa, seu coração acelerado. Eles não podiam perder aquelas pistas, mas antes que pudesse fazer algo, Ricardo agiu. Ele pegou uma cadeira e a jogou contra os homens, distraindo-os por um segundo. "Helena, pegue os documentos e corra", ele gritou. Ela não pensou duas vezes. Pegou a pasta e correu para a porta, enquanto Ricardo lutava com os homens. O som de tiros ecoou pelo corredor, mas ela não parou. Sabia que precisava proteger as pistas, custasse o que custasse. Helena correu pelos corredores da delegacia, a pasta com os documentos apertada contra o peito. O som de tiros e gritos ecoava atrás dela, mas ela não olhou para trás. Sabia que precisava sair dali, custasse o que custasse. Ela alcançou a saída de emergência e empurrou a porta, entrando em um beco escuro. A noite estava fria e a luz fraca das lâmpadas de rua projetava sombras assustadoras. Ela olhou para os lados, tentando decidir para onde ir. Precisava de um lugar seguro, onde pudesse examinar os documentos e descobrir o que significava o Projeto Aurora. Enquanto isso, dentro da delegacia, Ricardo lutava contra os dois homens. Ele era forte e experiente, mas estava em desvantagem numérica. Um dos homens conseguiu derrubá-lo com um golpe no estômago, enquanto o outro apontou a arma para sua cabeça. "Onde está a mulher?" o homem perguntou, sua voz gelada. Ricardo sorriu, mesmo com a dor. "Vocês vão ter que me matar para descobrir." O homem hesitou, mas então ouviu-se o som de sirene se aproximando. Os dois homens trocaram olhares e correram para a saída, deixando Ricardo no chão, sangrando mais vivo. Helena entrou em um café vazio, sua respiração ainda acelerada. Ela sentou-se em um canto escuro e abriu a pasta, começando a examinar os documentos. Havia listas de nomes, destinos e códigos, mas o que mais chamou sua atenção foi uma nota escrita à mão. Projeto Aurora, destino final, Suíça. Crianças, selecionadas para famílias influentes. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha. Lara havia sido levada para a Suíça, mas para quê? E o que significava famílias influentes? Ela pegou o telefone e discou o número de Ricardo, mas não obteve resposta. Preocupada, ela decidiu ligar para o único contato que poderia ajudá-la agora, Carlos, seu ex-marido. "Carlos, é a Helena", ela disse, sua voz trêmula. "Preciso da sua ajuda. É sobre Lara." Do outro lado da linha, Carlos hesitou, mas então respondeu. "O que aconteceu?" Helena explicou rapidamente a situação, sua voz cheia de urgência. "Preciso ir para a Suíça. Lara pode estar lá, mas estou em perigo." Carlos suspirou, mas sua voz era firme. "Eu vou com você. Não podemos perder mais tempo." Helena e Carlos se encontraram em um aeroporto privado, longe dos olhos da polícia e dos homens de Victor. Ele havia providenciado um jato particular para levá-los à Suíça, mas o tempo estava se esgotando. "Você tem certeza disso?" Carlos perguntou, sua voz cheia de preocupação. "Isso é muito perigoso." Helena olhou para ele, seus olhos cheios de determinação. "Eu não tenho escolha, Carlos. Lara está lá. Eu sei que está." Ele acenou com a cabeça, sabendo que não havia como dissuadi-la. "Então vamos, mas precisamos ser cuidadosos." Enquanto eles se preparavam para embarcar, um funcionário do aeroporto se aproximou, olhando para Helena com desconfiança. "Senhora, posso ver seus documentos, por favor?" Ele perguntou, sua voz cheia de sarcasmo. Helena entregou os documentos, mas o funcionário continuou a olhar para ela com desdém. "Você tem certeza de que pode pagar por esse voo? Não é todo dia que vemos alguém como você em um jato particular." Carlos deu um passo à frente, sua expressão séria.
Ela é a juíza Helena Martins. Mostre respeito. O funcionário riu, mas não disse mais nada. Ele devolveu os documentos e deixou que eles embarcassem. Enquanto o jato decolava, Victor Mendes recebeu uma ligação em seu escritório. Eles estão indo para a Suíça, a voz do outro lado disse. Victor sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Deixe-os ir. Eles vão nos levar direto ao alvo. O jato pousou em um pequeno aeroporto privado nos arredores de Zurique. A noite estava fria e a neve cobria o chão, refletindo a luz fraca das lâmpadas do aeroporto. Helena e Carlos desceram rapidamente, seus rostos sérios e determinados. Eles sabiam que não tinham tempo a perder. Um carro os esperava, providenciado por um contato de Carlos. O motorista, um homem de meia idade com um sotaque suíço, acenou para eles. Senhor e senhora Martins, eu sou Hans. Vou levá-los até o endereço que me passaram. Helena e Carlos entraram no carro e Hans partiu em direção à cidade. Durante o trajeto, Helena examinou os documentos novamente, tentando encontrar alguma pista que os levasse diretamente a Lara. O que sabemos sobre o Projeto Aurora? Carlos perguntou, quebrando o silêncio. Helena suspirou, seus olhos fixos nas páginas. Pelo que entendi, era um esquema para vender crianças para famílias ricas e influentes. Lara foi uma delas, mas não sei por que ela foi escolhida ou para quem foi vendida. Carlos franziu a testa. Isso é horrível, mas por que a Suíça? O que há de especial aqui? Helena olhou para ele, sua expressão sombria. A Suíça é conhecida por sua neutralidade e sigilo. Um lugar perfeito para esconder algo assim. O carro parou em frente a uma mansão imponente, cercada por um alto muro e portões de ferro. A propriedade era isolada, com árvores altas bloqueando a visão da casa. Helena e Carlos trocaram olhares, sabendo que estavam no lugar certo. Que vamos fazer? Carlos perguntou, sua voz baixa. Helena olhou para os portões, sua determinação inabalável. Vamos entrar. Precisamos encontrar Lara. Eles saíram do carro e se aproximaram dos portões. Para sua surpresa, estavam destrancados. Helena empurrou-os lentamente, seus sentidos em alerta. O caminho até a casa era longo, e a neve amortecia seus passos. Quando chegaram à porta da frente, ela estava entreaberta. Helena empurrou-a cuidadosamente, entrando na mansão. O interior era luxuoso, com móveis caros e obras de arte nas paredes, mas havia algo estranho no ar. Uma sensação de abandono, como se a casa estivesse vazia há anos. Lara? Helena chamou, sua voz ecoando pelos corredores. Lara, você está aqui? Nenhuma resposta. Eles começaram a explorar a casa, abrindo portas e verificando cada cômodo, até que no último andar encontraram uma porta trancada. Helena tentou abri-la, mas não conseguiu. Precisamos de uma chave, Carlos disse olhando em volta. Foi então que ouviram passos atrás deles. Helena e Carlos se viraram rapidamente, mas não havia ninguém. O som vinha de um corredor escuro e então uma voz ecoou. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Era Victor Mendes. Ele saiu das sombras, seu rosto iluminado pela luz fraca de uma lâmpada. Ele estava sorrindo, mas não havia calor em sua expressão. Onde está minha filha? Helena perguntou, sua voz firme, mas com um tremor de raiva. Victor riu, um som frio e sem humor. Sua filha? Ah, você quer dizer a pequena estrela. Ela está segura, não se preocupe, mas você nunca a terá de volta. Carlos deu um passo à frente, seus punhos cerrados. O que você fez com ela? Victor olhou para ele, sua expressão desdenhosa. Eu a dei uma vida melhor, uma vida que você nunca poderia dar a ela. Ela agora faz parte de uma família poderosa, com um futuro brilhante. Por que você quer tirar isso dela? Helena sentiu uma onda de raiva e desespero. Ela é minha filha. Você não tem o direito de decidir o futuro dela.
Victor sorriu novamente. Direito? Eu criei o futuro dela. E agora? Infelizmente, vocês dois se tornaram um problema. Ele fez um sinal e 2 homens saíram das sombras, armas em mãos. Helena e Carlos trocaram olhares, sabendo que estavam em perigo. Enquanto os homens se aproximavam, Helena olhou para Victor, sua expressão cheia de desprezo. Você acha que pode fazer o que quiser com as pessoas só porque tem dinheiro e poder? Você não é melhor do que aqueles que me humilharam a vida toda. Victor riu, mas não respondeu. Ele fez um gesto e os homens avançaram. Um deles tentou agarrar Carlos, mas ele reagiu rapidamente, desviando do golpe e contra-atacando com um soco no estômago. O homem caiu de joelhos, surpreso com a força de Carlos. Enquanto isso, o segundo homem se aproximou de Helena. Ela olhou em volta procurando algo para se defender e viu um vaso pesado em uma mesa próxima. Sem pensar 2 vezes, ela pegou o vaso e o jogou com força no homem, acertando-o no rosto. Ele caiu no chão atordoado. Victor, vendo seus capangas derrotados, começou a recuar. Isso não vai acabar assim, ele disse, sua voz cheia de raiva. Vocês não vão ganhar. Helena se aproximou dele, seus olhos cheios de determinação. Onde está minha filha? Onde está Lara? Victor olhou para ela, sua expressão sombria. Ela está além do seu alcance, e você nunca a encontrará. Foi então que ouviram um som vindo do corredor. Passos rápidos, seguidos por uma voz familiar. Mãe! Helena virou-se rapidamente, seu coração parando por um instante. Lá, no final do corredor, estava Lara. Ela estava mais velha, é claro, mas Helena a reconheceria em qualquer lugar. Seus cabelos cacheados, seus olhos cheios de vida. Era sua filha. Lara! Helena correu em direção a ela, abraçando-a com força. Eu te encontrei, finalmente te encontrei. Lara abraçou-a de volta, suas lágrimas escorrendo. Eu sabia que você viria me buscar, eu nunca perdi a esperança. Carlos se aproximou, seu rosto cheio de emoção. Lara, minha filha. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando. Pai, eu senti sua falta. Victor, vendo a cena, tentou fugir, mas Ricardo apareceu na porta, bloqueando sua saída. Ele estava um pouco machucado, mas firme. Victor Mendes, você está preso, Ricardo disse, sua voz cheia de autoridade. Por tráfico de crianças, sequestro e uma lista de outros crimes. Victor olhou em volta, percebendo que estava encurralado. Ele tentou correr, mas Ricardo o derrubou com um golpe preciso, imobilizando-o no chão. O sol da manhã entrava suavemente pelas janelas da mansão, iluminando o rosto de Lara enquanto ela abraçava Helena e Carlos. As lágrimas escorriam livremente, misturando-se ao alívio e à alegria do reencontro. Mas mesmo naquele momento de felicidade, o peso do passado ainda pairava no ar. Eu sabia que você viria me buscar, mãe, Lara disse, sua voz trêmula. Eu nunca perdi a esperança. Helena apertou-a com força, sentindo o colar em forma de estrela que Lara ainda usava. Eu nunca desisti de você, minha estrela. Nunca. Carlos abraçou as duas, seus olhos também cheios de lágrimas. Estamos juntos de novo. Isso é o que importa. O preconceito no reencontro. Enquanto eles se preparavam para deixar a mansão, um grupo de policiais suíços chegou, liderados por um homem alto e de olhos frios. Ele olhou para Helena com desconfiança, sua expressão carregada de preconceito. Você é a juíza Helena Martins? Ele perguntou, sua voz cheia de sarcasmo. A mesma que causou todo esse alvoroço? Helena manteve a compostura, mas sentiu a raiva queimar em seu peito. Sim, sou eu, e estamos aqui para levar minha filha de volta para casa. O policial riu, mas não havia humor em sua voz. Você realmente acha que pode simplesmente levar ela embora? Isso não é o Brasil, senhora. Aqui as coisas funcionam de maneira diferente. Carlos deu um passo à frente, sua expressão séria.
Ela é nossa filha. Temos todo o direito de levá-la para casa. O policial olhou para ele, sua expressão desdenhosa. Direito? Vocês acham que tem direitos aqui? Isso é a Suíça, não um país de terceiro mundo. Helena sentiu a humilhação queimar em seu peito, mas sabia que não podia perder a calma. Precisamos falar com alguém que possa nos ajudar, alguém que entenda a situação. O policial riu novamente, mas não disse mais nada. Ele fez um gesto e os outros policiais cercaram Helena, Carlos e Lara. Helena, Carlos e Lara retornaram ao Brasil, mas o peso do que viveram na Suíça não desapareceu com a distância. As marcas do preconceito e da humilhação que enfrentaram ficaram gravadas em suas almas como cicatrizes que doíam ao serem tocadas. A família tentou reconstruir suas vidas, mas o passado ainda os assombrava, especialmente nas noites silenciosas, quando os pesadelos de Lara a faziam acordar gritando. Lara, agora uma jovem de 20 anos, lutava para se adaptar à vida. No Brasil, ela havia perdido anos de sua infância e adolescência, e o mundo ao seu redor parecia estranho e hostil. Apesar disso, ela encontrou conforto na presença de Helena e Carlos, que faziam de tudo para ajudá-la a se sentir segura e amada. Carlos, por sua vez, tentava se reconectar com a filha que havia perdido há tanto tempo. Ele se culpava por não ter estado presente durante os anos em que Lara foi mantida longe deles, e essa culpa o consumia. Mas ele sabia que precisava ser forte, tanto para Lara quanto para Helena. Helena, no entanto, não descansou. Ela continuou sua luta por justiça, não apenas para sua família, mas para todos aqueles que enfrentavam o racismo e a humilhação diariamente. Ela usou sua posição como juíza para combater o tráfico de crianças e expor os esquemas de pessoas como Victor Mendes. Sua determinação inspirou muitos, mas também atraiu inimigos poderosos. Em uma manhã chuvosa, Helena estava em seu escritório, revisando os documentos de um novo caso. Ela olhou para a foto de Lara em sua mesa, sorrindo com o colar em forma de estrela no pescoço. Aquele colar, que havia sido um símbolo de dor e perda, agora representava esperança e resiliência. Juíza Martins, sua assistente chamou entrando na sala. Temos uma reunião com o Conselho da Justiça em 1 hora. Eles querem discutir suas iniciativas recentes. Helena suspirou, sabendo que a reunião seria difícil. O Conselho não. Via com bons olhos suas investigações sobre o tráfico de crianças e o racismo estrutural no sistema judiciário. Mas ela não estava disposta a recuar. Obrigada, Maria, ela disse, levantando-se. Vamos lá. Eles podem tentar me silenciar, mas não vão me parar. Anos se passaram e Helena se tornou uma figura emblemática na luta por justiça e igualdade. Ela fundou uma organização que ajudava crianças vítimas de tráfico e famílias que haviam sido separadas pela violência e pelo preconceito. Seu trabalho inspirou mudanças no sistema judiciário, mas também a colocou em perigo. Em uma noite fria, enquanto caminhava para casa, Helena foi abordada por 2 homens. Eles a ameaçaram, dizendo que ela deveria parar com suas investigações. Mas Helena olhou para eles com determinação, seus olhos cheios de fúria. Vocês podem me ameaçar, mas não vão me parar, ela disse, sua voz firme. Eu já perdi minha filha uma vez. Não vou deixar que isso aconteça com outras famílias. Os homens hesitaram, mas acabaram indo embora. Helena sabia que o perigo ainda existia, mas também sabia que não podia desistir. No final de sua carreira, Helena foi homenageada por seu trabalho incansável. Ela olhou para a plateia, vendo Lara e Carlos sentados na primeira fila, orgulhosos. Lara, agora uma jovem mulher, havia superado muitos de seus traumas e estava estudando direito, inspirada pela mãe. Minha luta nunca foi apenas por mim, Helena disse, sua voz emocionada. Foi por todos aqueles que foram silenciados, humilhados e esquecidos. E eu prometo que enquanto eu respirar, continuarei lutando por justiça. A plateia aplaudiu de pé,
Mas Helena sabia que sua maior vitória estava em casa, ao lado da família que havia reconstruído com tanto esforço e amor. Naquela noite, Helena, Carlos e Lara se reuniram em casa, como faziam todas as semanas. Lara pegou o colar em forma de estrela que ainda usava e o colocou sobre a mesa. "Esse colar me lembra de onde vim", ela disse, sua voz suave. "Mas também me lembra de que, não importa o que aconteça, nós sempre estaremos juntos." Helena sorriu, segurando a mão de Lara. "Nunca vamos te perder de novo, minha estrela. Nunca." E, naquele momento, eles sabiam que, apesar das cicatrizes do passado, o futuro era deles para construir. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.